sempre vem em mente o Biano corrimão grande. Vai! Ele bebeu daquela fonte, como eu bebi, né? John Cadiel. A galera, cara, é tudo, não tem 80%, né? Ai, deixa eu ir de boa. Se não dá hoje com vontade, você vai andar aqui amanhã? Sei lá, não sei se eu vou estar aqui amanhã, não sei nem se eu vou estar aqui daqui a pouco, mais tarde, então é isso, cara. Tá em cima do skate é com vontade, senão senta, vai pra casa, descansa. Sempre foi uma inspiração, assim, o Biano já era, tipo, o Biano, né, na época. E, pô, eu tenho ele, assim, como um pai, um irmão mais velho, um cara que cuidou não só de mim, mas de uma galera. Sei que tem muita molecada de hoje em dia que não conhece o Biano, então a molecada acho que tem que deixar de ser preguiçosa e ir procurar a história dos outros e ver que a gente só tá aqui hoje, só isso tudo que tá acontecendo aqui hoje é graças a esses caras, entendeu? E o Biano com certeza é um deles. Gosh, I met him in probably '98, and I started the contest circuits in Europe, and he was always there. And I remember him in videos too, but then, I mean, Biano was just that little crew of Brazilians that are just rip, you know? When Brazil put together a Converse team, and then coming out and seeing Biano, I was like, whoa, like that's Biano. Você pode perguntar pra mim, você pode perguntar pros americanos mais conceituados, que os caras vão saber quem é o Biano. Ele não é conhecido só no Brasil, ele é conhecido no mundo inteiro. E ele, mais do que só conhecido, ele é respeitado no mundo inteiro. Biano is one of the gnarliest Brazilian skaters I've ever skated with. On those trips to Brazil with Bob, Biano was just charging everything, and he was straight one of the OG ATVs, able to skate street, you know, transition, get tech, whatever it was, Biano could do it all. E aí a gente foi lá na sessão de foto do Atiba e tal, e ele descendo aquele corrimão, e ele, pô, eu sei que a gente anda em transição, eu também ando na street, eu falei assim, porra, o Biano se jogou, eu também vou me jogar, né? E eu voltei também o corrimão. Cara, foi uma coisa impressionante. Ele foi o primeiro cara que desceu esse corrimão, assim. Depois o Bob desceu também, os dois desceram no mesmo dia junto também. Foi uma doideira, assim, a galera, tipo, pirou nesse dia. Isso no final dos anos 90, né? Eu me lembro de um campeonato que a gente foi, que a gente acordou às 6 horas da manhã e foi andando de skate numa distância, para ser mais ou menos claro, assim, uns 10 quilômetros. Andando de skate para chegar, andar de skate o dia inteiro e voltar para casa contente. Eu acho que o Biano, por ser lá do Rio Grande do Sul, ele foi o que mais sofreu preconceito. Ele era skatista, e skatista não era muito bem visto nem dentro de uma cidade que nem São Paulo. Aqui a gente ia pegar metrô e não podia entrar no metrô. Tem esse fato dele ser um cara que veio de uma família humilde, trabalhadora, honesta, mas humilde, que não tinha condições. E o Biano, ele fazia as coisas necessárias para andar de skate. Ele não ia ganhar do pai dele. O pai dele não queria que ele andasse de skate. Tava andando de skate na rua, parava a polícia e encosta na parede vagabundo, porque era essa visão que as pessoas tinham. Eu tinha, sei lá, 15 anos, eu era um vagabundo porque eu andava de skate. Imagina um cara que quase nunca parava em casa, como o Biano, que estava sempre viajando, estava sempre buscando alguma coisa, sempre se virando para fazer alguma coisa diferente pelo skate. Imagina como esse cara era visto.
Eu acho que ele foi uma forte influência para todos esses skatistas que vieram depois dele lá do Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição também no skate, né? O Biano foi o primeiro cara que saiu de lá e veio de cara aqui para São Paulo, se jogou e veio tentar a sorte, cara. O cara chegou com a mão na frente e outra atrás. Ninguém imaginava em ter um gaúcho profissional de street. Se a gente hoje tem um Luan, tem um Gordo e tantos outros profissionais no Rio Grande do Sul, é porque o Biano foi lá e abriu esse caminho pra gente. Comecei a andar ali em 99, mas eu não ligava muito, não sabia de nada, só andava de skate. Mas ali por 2001, assim que eu comecei a me inteirar um pouco mais, o Biano já estava no auge. Ali eu sou quase conterrâneo de Novo Hamburgo, a cidade vizinha de São Leopoldo ali. Eu tive bastante preconceito dentro da minha família, assim, meus avós e coisa assim, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, mas meus avós, assim, que é o pessoal mais velho, eu acredito que São Leopoldo deve ter sofrido a mesma coisa, até porque ele era até hoje, né, o skate punk, daquele jeito, não só o skate, mas a atitude também, né? Isso aí é nosso. Sabemos pra valer. Quando pego 3 subúrbio, caiu dentro do real. Cada um é um universo, face a face com você. Somos vivos, mas nascemos sempre que erramos. Até quando vamos escolher os nossos braços? Mas eu falo que ainda ele tem resquícios disso, entendeu? Que sofreu preconceito pra caramba. Na época dele, você sabe, skatista era... ninguém considerava, sabe? Ele é uma pessoa muito determinada, né? E muito profissional também, eu acho, assim. E ele sempre mostrou o skate como verdade, assim. Ele nasceu pra ser skatista, entendeu? Sinto que não temos tempo, aumentou a pulsação. E outra, ele andava de street, andava de half também. Então isso na época, overall era legal para alguns skatistas, mas tipo, existia uma discriminação também no fator ser overall. E o Biano sempre foi overall desde pivete. Quando eu vi ele a primeira vez, eu acho que foi em 89, 88. Frontside speed grind. 50. Yeah, por sob o transfer. Pelo canyon. Stay on fim. Então, enquanto a galera tirava ele porque ele ia lá e dava um grind corrido no half e conseguia dar um T-slide de back no caixote, hoje todos os moleques têm que fazer isso. Quer ser um moleque atual de skate moderno, vai ter que saber andar na transição e tem que saber andar no caixote, saber andar no corrimão e descer uma ladeira no gás. O Biano fazia isso em 93, 94. O Biano, ele incorpora o skatista brasileiro, né, a gente sempre falava, né, obviamente anos e anos e anos, a garra do skatista brasileiro, né, quando a gente fala assim, pô, o skatista anda com vontade, anda com paixão. O Biano é um dos que vem, né, quando a gente fala isso. Até porque, porra, o cara tava sempre nas revistas, sempre manobrando, descendo as paradas grandes. É difícil de fazer isso no Brasil, os picos não são fáceis, assim, né? Claro que na Califórnia não é fácil também, mas aqui no Brasil é muito mais difícil. O cara gosta muito de andar de skate, ele chama na responsa mesmo, ele fala, não, quero ir nesse pico, quero dar tal, vamos lá. E ele chega e tenta, tipo, cai uns tombão feio que qualquer um ia abortar a missão, ele continua até o final. Tipo, se ele não acerta, ele fica muito frustrado, assim, sabe? Ele fica triste mesmo. Poxa, é a essência mesmo do skate, é muito amor, é da hora de ver.
exemplo, né, dessa força de vontade do skatista brasileiro, cara, porque aqui as coisas hoje em dia não que estão mais fáceis assim, mas já foi muito mais difícil de ter condições, de material, de ter o acesso a todas as informações também. As informações chegavam pra gente de uma forma... demorava muito tempo para chegarem as informações pra gente, né, naquele tempo. E essa força de vontade que é bem a parada tipo do brasileiro mesmo, assim, cara, de tipo, não importa o que acontecer, se ele acreditar num sonho, então ele vai correr atrás e vai conseguir realizar. Porque ele sempre buscou isso, profissionalismo, sabe? Porque essa busca é pensando no futuro. Podia ser inconscientemente, mas era pensando nas gerações futuras. Não é só tá brincando de skate. Não, eu quero viver disso. O skate vai quebrar esse paradigma do esporte de o atleta ele só vai até o 40 ou até os 50, porque ele mexe muito com ideia, de estar materializando ideia o tempo inteiro. Então a longevidade ela vem da sua capacidade de acreditar que você vai durar. E o skatista ele gosta de ir contra o que as pessoas pensam. Então, tipo, todo mundo acha que não vai, ele vai mostrar que vai. It's really cool to relate to him on that level of where we're at in our lives of 30 years of skateboarding, our age, meeting at my first pro contests, and when we're just like going, and then now on this trip, going, same way. Yeah, it's inspiring. Quando a gente fala assim, pô, tô velho, eu tenho 43 anos, né? Isso, mas não é a idade, né? É um negócio de você dar continuidade e ter fome de andar de skate, né? Então, muitas vezes, um garotão, 15, 16 anos, e a gente que tá mais calejado anda com mais vontade, porque, pô, a gente sabe, a gente aprecia o momento, aproveita o máximo, porque sabe que, cara, tipo, o tempo passa. He kind of always had that genuine love for skateboarding back then, of like, I'm just going and skateboard. I mean, he skates hard in the way he skates, but more about like his mentality of it. And then to get closer to meet him at this age, as I talked to him, I was going, well, that's why. And I can relate to that. It's the love you have for skateboarding that will drive whatever you need to do to keep skateboarding, you know? You can't take that away from us, you know? You can't take that away from Biano for sure. Cara, o legado que o Biano deixa, eu acho que é de never give up mesmo, de não desistir, de correr atrás, de não parar. Pra mim, pessoalmente, assim, tipo, dá pra prolongar uma carreira de skate, não é tão curta. Então o legado é uma energia da década de 80, se manter em pé e altamente criativa, tá disponível. Esse é o maior legado, né? Poder utilizar uma biblioteca viva e poder andar e poder ser amigo dele até hoje. Ainda bem que comigo ele não estressou.